do nosso Centro Espírita Regeneração de São Gonçalo. Estamos iniciando a nossa reunião deste sábado sob a proteção de Deus, sob a proteção de Jesus, rogando aos benfeitores espirituais que nos assistam para que possamos ter uma reunião de muito aprendizado e muito crescimento espiritual. O nosso estudo é continuação do Sérgio, capítulo 7, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os pobres de espírito, e aquele que se eleva será rebaixado. Provavelmente teremos aqui presente pessoas que estão a primeira vez. Então seria interessante que falássemos do que vem a ser pobres de espírito, não é? Aquela figura humilde, não é? Que não é egoísta, aquela que está sempre querendo saber mais, enfim, aquele que quer sempre um pouco mais de aprendizado. Então, vamos ao procedimento normal da leitura do texto do Evangelho. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando assim um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade que, se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno, como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Mateus capítulo 18, versículos de 1 a 5. No item 4, então a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou, dando a entender que lhe queria pedir alguma coisa. Disse-lhe ele: que queres? Manda, disse ela, que estes meus 2 filhos tenham assento no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: não sabes o que pedes? Podeis vós ambos beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Jesus lhes replicou: é certo que bebereis o cálice que eu beber, mas, pelo que respeita a vós sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe a mim vô-lo conceder. Isso será para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Ouvindo isso, os 10 outros apóstolos se encheram de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, chamando-os para perto de si, lhes disse: sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam com império. Assim não deve ser vós, ao contrário, aquele que quiser tornar-se maior, seja vosso servo, e aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Mateus 20, versículos 20 a 28. No 5. Jesus entrou em dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir fazer
a sua refeição. Os que lá estavam o observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola, dizendo: quando fordes convidados para as bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado venha a dizer-vos: dai o vosso lugar a este, e vos vejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, ide colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para cima. Isso então será para vós um motivo de glória, diante de todos os que estiverem convosco à mesa, porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Lucas, capítulo 14, versículos 1 e 7 a 11. Item 6, comentários de Kardec. Estas máximas decorrem do princípio de humildade que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que ele formulou assim: bem-aventurados os pobres de espírito, pois que o reino dos céus lhes pertence. Ele toma uma criança como tipo da simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, isto é, que nenhuma pretensão alimentar a superioridade ou a infalibilidade. O próximo. A mesma ideia fundamental se nos depara nesta outra máxima: seja vosso servidor aquele que quiser tornar-se maior. E nesta outra: aquele que se humilhar será exalçado, e aquele que se elevar será rebaixado. O Espiritismo sanciona, pelo exemplo, a teoria, mostrando-nos na posição de grandes no mundo dos espíritos os que eram pequenos na terra. E bem pequenos, muitas vezes, os que na terra eram os maiores e os mais poderosos. E que os primeiros, ao morrerem, levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza do céu e que não se perde nunca, as virtudes, ao passo que os outros tiveram de deixar aqui o que lhes constituía a grandeza terrena e que se não leva para outra vida a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza do nascimento. Nada mais possuindo senão isso chegam ao mundo privados de tudo, como náufragos que tudo perderam, até as próprias roupas. Conservaram apenas o orgulho que mais humilhante lhes torna a nova posição, porquanto vêm colocados acima de si e resplandecentes de glória, os que eles na terra espezinharam. O Espiritismo aponta-nos outra aplicação do mesmo princípio nas encarnações sucessivas, mediante as quais os que, numa existência, ocuparam as mais elevadas posições, descem, em existência seguinte, as mais ínfimas condições, desde que os tenham dominado o orgulho e a ambição. Não procureis, pois, na terra os primeiros lugares, nem vos colocar acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Buscai, ao contrário, o lugar mais humilde e mais modesto, porquanto
Deus saberá dar-vos um mais elevado no céu, se o merecerdes. Muito bem. Eu resolvi fazer desse estudo um pouco me contrapondo ao que o Sérgio, fez da vez passada, é tratar mais da questão do orgulho, falar mais dos orgulhosos, que nós sabemos que, por mais que estejamos num mundo onde a evolução do homem saído lá das cavernas até ao homem com desenvolvimento intelectual, científico, dos maiores que conhecemos, os exemplos estão aí no mundo, mas sabemos que a moral não acompanhou esse lado do homem neste planeta. E também temos a convicção de que, se isto não ocorreu, foi porque o homem não manteve-se próximo às leis de Deus. Sabemos muito bem que a lei é natural, não é? Então, nos perguntamos, como entender este convite de Jesus? Se o progresso é uma lei natural e se o nosso destino é evoluir? Joana de Ângeles, vou fazer menção a ela mais à frente, tem um capítulo no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, que é exatamente o maior. E ela nos dá lições. E aí eu coloquei esse slide. Como ser o maior? Quem na Terra se fizer pequeno, no mundo espiritual, será o maior. Se fizer servo, será o maior. Se fizer escravo, será o primeiro. Se elevar, será humilhado. Pensaram que fosse eu que tivesse feito isso, né? Olha lá. Mateus e Lucas. Então, companheiro, eu vou seguir na linha dos discípulos de Jesus. Deixa aí. Então vamos começar o nosso estudo por Mateus 18, 1 a 5. Já está bastante claro que nessa citação de Jesus é a conclamação, ou seja, humildade, simplicidade. Não há outro caminho para nós, cristãos, que não seja por aí. Muito bem. Cristão que é cristão não pode dizer, bater no peito e dizer,
é com muito orgulho que eu sou humilde. Não pode ser dessa maneira. Correto? Então, procurando servir, procurando ajudar, que vamos caminhar por essa estrada. E não há necessidade de ser servil. Não há. No livro Renovando Atitudes, Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito Amédio, ele faz uma colocação muito interessante sobre isso. Ser humilde é auscultar a origem real das coisas, não com os olhos da ilusão, mas com os da realidade, despojando-se da imaginação fantasiosa de uma ótica mental distorcida, nascida naqueles que sempre acham que merecem os melhores lugares em tudo. Mais à frente, nesta mesma página, ele diz assim: para que não tenhas que ceder teu lugar a outro, é indispensável que vejas as coisas como elas são realmente e que uses o bom senso como ponto de referência para o teu aprimoramento e para a tua percepção da verdade como um todo. Ou seja, há um lugar para todos nós. Cada um de nós terá o seu lugar na medida do seu merecimento. Agora, e o orgulhoso? Será que esse terá o seu lugar? Este companheiro que insiste em manter-se egoísta, orgulhoso, nós sempre, no nosso dia a dia, na atividade profissional, é sempre aquele que diz para a gente: comigo ninguém pisa não. Antes que ele pise em mim, eu já estou, fazendo nele. Quantas vezes a gente ouve isso? Quantas vezes a gente assiste um companheiro de trabalho querendo fazer dos seus companheiros a escadinha para a sua ascensão profissional? Então, infelizmente, o véu do orgulho vai trazer muitos problemas. Vamos ver o que Leon Denis nos diz no livro Depois da Morte sobre este tipo de personalidade. De todos os males, o orgulho é o mais temível, pois deixa em sua passagem o germe de quase todos os vícios. É uma hidra monstruosa, sempre a procriar e cuja prole é bastante numerosa, desde que penetra as almas como se fossem praças conquistadas. Ele de tudo se assenhoreia, instala-se à vontade e fortifica-se
até se tornar inexpugnável. Leon Denis. Então, o que a gente tem que dizer ainda sobre isso? Nós sabemos muito bem que esta figura, socialmente falando, ela é muito estimulada. E ela é estimulada muito de pequeno. As crianças, muitas vezes, na sua escola, é estimulada a ser o melhor. Na minha profissão de professor, eu já vi muitas vezes esse tipo de situação acontecer e fazer com que um adolescente, que é a minha área de trabalho, se sentir o máximo quando dizem para ele que ele é muito bom, que ele é o máximo. E muitas vezes, por não ter a orientação, a educação familiar necessária, ele faz daquilo o instrumento para a construção da sua vida. Nós assistimos às competições internas que eu já citei aqui na vida profissional. E muitas vezes o estímulo a que o cara seja o maior de uma forma distorcida e não pela forma como ser o maior. Portanto, nós só temos, como cristãos que somos, espíritas que somos, o caminho que vai sempre procurar, né, trazer elevação individual e coletiva, como diz Joana, é através do amor. Então, é por esse caminho aí que devemos seguir. Ainda, para falar do orgulhoso, Sérgio, como eu disse, quem chegou depois, esgotou quase tudo, nunca esgota tudo, mas falou muito da humildade. Então eu disse que hoje eu ia falar mais do orgulhoso. Inversões sempre possíveis. Então, na Terra, no mundo espiritual, os maiores, bem pequenos, quando chega lá. Os pequenos, grandes. Próximo, Luiz. Numa encarnação, noutra encarnação, elevada posição, ínfimas. Posição inferior, posição elevada. Vou ler para vocês 4 parágrafos que eu, no estudo, escrevi. Tudo que eu li, eu escrevi. Eu vou escrever isso porque eu posso, na hora, não ter decorado.
O orgulhoso. Enquanto o orgulho for uma alavanca para nos elevar, seremos rebaixados por deixá-lo nos conduzir a uma suposta elevação sobre o nosso próximo. A nossa vitória só será real quando conquistarmos a elevação sobre nós mesmos, na consciência daquele que diz: hoje eu cresci em conhecimentos, hoje eu sou melhor do que fui ontem, hoje eu sou mais paciente. Isso é para mim. Tenho mais coragem moral, sou mais prudente, sou mais calmo. Hoje eu cresci nos meus valores afetivos, nas minhas qualidades. Observem que nós somos o protagonista dessa situação. Ninguém vai fazer por nós. Quem já tem algum tempo na doutrina, que participa das reuniões mediúnicas, observa a todo momento como esse tal do orgulho dilacera espíritos desencarnados completamente perdidos no mundo espiritual. Alguns não aceitam sequer a condição em que se encontram. Por quê? Aqui era o maior, lá foi levado a ser o menor. E se maior com tesouro, coitado, menor, desesperado, querendo saber onde é que está o tesouro dele. E aí o sofrimento é ainda maior. A elevação que tem por base o amor, quando lutamos para vencer as próprias limitações, superando o egoísmo, a ambição descabida, o desejo de superioridade irresponsável, é a elevação legítima, da qual jamais seremos rebaixados, porque toda conquista espiritual é tesouro inalienável do céu. Todos os ensinamentos de Jesus têm por objetivo a nossa elevação espiritual, visando a nossa felicidade, nossa liberdade e nos conduzindo a uma vida renovada. Então, meus irmãos, o primeiro passo, todos aqui, com certeza, têm, que é o passo de ser cristão. O outro passo é os ensinamentos de Jesus na doutrina espírita. É a prática que a gente precisa sempre estar nos norteando. Porque não adianta também só conhecer as letras e não fazer dessas letras as experiências necessárias a essa elevação. Prosseguindo, Mateus, no capítulo 20, versículo 20 a 28, que lemos aqui, nos passa outra lição. Que é a seguinte: quantas vezes almejamos situações de superioridade, julgando-as como um grande bem, e nos aborrecemos por não conquistarmos aquilo que desejávamos.
a gente vê muitas vezes, e a história tem uma passagem muito interessante que acabou nesse século XXI virando um título: Getúlio Vargas em Dois Mundos. E faz uma narrativa da vontade, do desejo de comandar o Brasil. Armou todas as situações para que tal ocorresse pela segunda vez. E ao ter o poder em suas mãos, não soube usá-los. Sucumbiu da forma mais drástica que um espírito reencarnado pode ter, que é através do suicídio. Ou seja, não conseguiu dar conta. Quantas vezes nós, espíritos reencarnados neste planeta, desejamos algo e quando o temos, não sabemos administrá-lo? Mas isso é corriqueiro, é comum. Quantas vezes, em prece, pedimos a Deus a realização de algo que queremos muito, e como não vemos o nosso desejo se realizar, imaginamos que sequer fomos escutados, quando, na verdade, o não atendimento à nossa solicitação é justamente o socorro da providência divina em nosso benefício, evitando consequências que não poderíamos suportar. Mais uma vez, quantas vezes blasfemamos por pedir algo a Deus ou a Jesus e a realização desse pedido não ser alcançado? Eu já vi em família a blasfêmia. Então, tenhamos a certeza, tudo à sua hora. Se não chegou a hora, não virá. Por isso que os ensinamentos do nosso mestre é no sentido sempre de saber receber aquilo que nos cabe. Eu destaquei no livro de Joana o seguinte: conta Joana que os discípulos de Jesus, voltando de uma empreitada, de um trabalho, vinham eles discutindo quem era o preferido do mestre. E o mestre, conhecedor de tudo, ao chegarem próximo, os inquiriu: que vinhas discutindo pelo caminho? Descobertos quais crianças surpreendidas em erros que não podiam ocultar, envergonharam-se, entreolharam-se, mas a verdade é que desejavam saber quem era o mais amado. Nós lemos essa passagem aí, não é? Ou seja,
Será que era esse o ensinamento que Jesus estava dando a esses discípulos? E aí entra algo do nosso dia a dia que a gente já ouviu. Tipo, chegou agora, já quer ser o motorista do ônibus, já quer sentar na janela, né? A gente ouve muito isso, porque tem o orgulhoso é assim. Ele não se contenta com o lugarzinho lá atrás. Ou seja, o que os discípulos estavam praticando? O orgulho. E não era isso que Jesus estava ensinando a eles. Quando os discípulos pedem esclarecimento ao Mestre Jesus acerca de suas dúvidas, ele explica que aquele que vem para servir, que é humilde e simples de coração, que reconhece a sabedoria do Pai Criador, que não se vanglorie nem exige homenagens na terra, mas que trabalha no silêncio de sua consciência em benefício do próximo, que aguarda a recompensa do céu e não a dos homens, este será grande no céu, porque se fez pequeno na terra. E Lucas, a última citação, capítulo 14, versículos 1 e 7 a 11. Lucas, neste capítulo e versículo, vem nos dar a valorização da humildade. Bom, eu não podia fechar com orgulho, tinha que fechar com a humildade. Dizendo o seguinte: a condição de espírito imortal pode ser, a sua condição de espírito imortal pode ser humilde. E só pode ser humilde aquele que compreende que a posição de superioridade é acréscimo de responsabilidade espiritual para produzir o bem, para amparar, para servir. Olha o que nos diz Emmanuel no livro Fonte Viva, na página Diante da Multidão. Um trecho, óbvio, desta página. Auxiliar a todos para que todos se beneficiem e se elevem, tanto quanto nós desejamos melhoria e a prosperidade para nós mesmos, constitui para nós felicidade real e indiscutível. Ao leste e ao oeste, ao norte e ao sul, da nossa individualidade, movimentam-se milhares de criaturas em posição inferior à nossa. Estendamos os braços, alonguemos o coração e irradiemos entendimento, fraternidade e simpatia, ajudando-as sem condições. Quando o cristão pronuncia as sagradas palavras Pai Nosso, está reconhecendo não somente a paternidade de Deus, mas aceitando também, por sua família, a humanidade inteira. Eu fiz o destaque nesse trecho dessa página de Emmanuel, porque a gente pode muito bem estender o braço, irradiar entendimento, mas às vezes, por exemplo, quem me conhece mais tempo, principalmente aqui o pessoal da minha família, eu sou um cara que não sou de rir muito. Então, para que eu, Marco, distribua sorrisos, é uma coisa difícil. Meus alunos até sabem disso. Eu
irradio, em vez do sorriso, carinho, amizade. Então, quem tem facilidade de irradiar sorriso, deve irradiar sorriso. Porque tem pessoas que têm facilidade, e sorrisos sinceros. Isso é muito bom para as pessoas. Agora, quem não tem, não adianta ficar forçando barra, que fica parecendo ser artificial. A autenticidade é melhor. Então, na falta do sorriso, vamos irradiar carinho, vamos estender o braço ao companheiro. Então, meu destaque para isso é uma referência ao próprio. Bom, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Que os humildes desfrutem da bem-aventurança, porque Jesus não disse, deles será o reino dos céus, mas sim, porque deles é o reino dos céus. A partir do momento que deixemos de lado o orgulho diante da vida, com certeza nos sentiremos mais felizes e bem-aventurados. O princípio da humildade é a essência da felicidade prometida. Para finalizar, meu último slide. Orgulho, humildade. Orgulho, ato de revolta contra Deus. Tenha claro isso. Humildade, ato de submissão a Deus, à vontade de Deus. 2. Orgulho, afasta o homem de Deus e impede a entrada no reino dos céus. Humildade, aproxima o homem de Deus, faculta entrada no reino dos céus. Orgulho, impede a aceitação do mundo espiritual da existência de Deus. Humildade facilita a aceitação do mundo espiritual e da existência de Deus. O orgulhoso é aquele que sequer admite a existência do mundo espiritual. Não vou além disso, do mundo espiritual. Sequer de outras crenças que temos como espíritas. Para encerrar, não poderia deixar de citar Joana de Ângeles. Um dos momentos, palavras de Joana de Ângeles, um dos momentos magníficos do Evangelho é o encontro do ego doentio com o self libertador. Muita paz a todos.